Bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez, agora para falar um pouco sobre lógica de programação, né? A ideia é que a gente consiga fazer uma introdução sobre lógica de programação e explicar um pouco sobre como funciona, tá? A lógica de programação, vale a pena frisar inicialmente que ela é a base para o desenvolvimento de qualquer sistema computacional. Então, todos os sistemas computacionais que nós temos hoje, eles têm como base uma lógica que está por trás do funcionamento dele. E hoje, é claro, né, você com certeza sabe que nós não conseguimos viver sem softwares ou sem sistemas. Basta você pegar o seu smartphone, que você com certeza vai perceber uma série de softwares que estão instalados aqui que você utiliza no seu dia a dia. Seja rede social, seja um software para pedir comida, seja um software para pedir um transporte. Enfim, hoje em todos os segmentos da nossa vida, os softwares eles estão ali incorporados. Até mesmo na medição da nossa saúde. Se você tem um relógiozinho inteligente, você já tem medição de batimentos cardíacos, da sua caminhada, corrida, atividade física, e tudo isso num relatório dentro do seu smartphone. Então, o software hoje está completamente incorporado na nossa vida. Passou-se o tempo de ser apenas no computador, ou naquele momento que nós utilizávamos um computador, ou um dispositivo, um notebook, o que seja. Mas hoje você tem softwares no seu relógio, você tem software no seu smartphone, você tem software rodando na sua televisão, você tem software sendo executado em uma série de dispositivos que você interage durante o seu dia, durante o seu dia a dia. E qual que é a ideia do programador de sistemas? O programador de sistemas é justamente o profissional que desenvolve esses softwares, que monta essas estruturas para que pessoas depois possam se utilizar delas conforme a sua necessidade. Então, dentro dos conceitos, né, que nós vamos falar hoje, né, nessa nossa primeira aula, e do material que vai estar com vocês também, é justamente para nós discutirmos um pouco sobre isso, sobre o que é essa lógica de programação, o que quer dizer isso, né? Tem uma definição aqui de lógica de programação que vai estar no material também, eu quero trazer para vocês, que lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo. Ok. Então, simplesmente eu encadeio, ou seja, eu interligo pensamentos para que eu atinja um determinado objetivo. É interessante que nós, seres humanos, somos seres extremamente lógicos. Nós agimos com a lógica várias vezes durante a nossa vida. Qualquer atividade que você vai fazer, você tem uma sequência lógica, que é uma sequência de passos encadeados que você utiliza para executar essa determinada atividade. Quer ver só? Por exemplo, digamos que você vai escutar uma música no Spotify, por exemplo, no seu smartphone. Então você tem uma sequência de passos. Você vai pegar um fone de ouvido, você não vai ouvir alto, para todo mundo ficar ouvindo a mesma música que você quer. Né? Não precisa disso. Você pode ouvir num fonezinho, fica melhor. Você vai pegar o seu fone de ouvido, você vai colocá-lo, né, na sua orelha, no seu ouvido, na verdade. Né? Colocou o fone, você vai parear o seu fone de ouvido com o seu smartphone, né? Vai deixar ele pareado. Depois, aqui no seu smartphone, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu aplicativo de música. Né? No caso aqui, eu gosto muito de utilizar o Spotify. E você vai dar play na sua música que está aqui. Né? Você vai executar a sua música. Então, olha só. Para eu realizar minha atividade ou minha tarefa de ouvir música, eu tive que executar uma série de passos lógicos que eu fui executando ali um após o outro para que eu conseguisse chegar ao fim da minha tarefa, chegar à minha atividade, que era ouvir música. Qual foi o primeiro passo? Pegar meu fone de ouvido. Segundo passo, abrir a minha caixa de fone de ouvido. Depois, retirar o fone, colocar no ouvido. Depois, pegar o celular, verificar o pareamento. Se o celular estava já pareado com fone de ouvido. Abrir o app de música, dar play, escutar minha música. Então foram uma sequência de alguns passos que eu tive que utilizar para chegar nessa atividade fim, que era ouvir música a partir do meu celular. Tá? Então a sequência lógica ela é basicamente isso. É a sequência de passos que você vai dar para chegar numa determinada tarefa. Por exemplo, se você quer disparar uma bala, né? Qual é a sequência de passos? Você vai pegar a bala, vai abrir a bala. Pela que eu não tenho nenhuma para mostrar aqui agora, né? Seria mais legal do que o do fone. Mas você vai abrir a bala, colocar na boca e pronto. Então você tem uma sequência lógica ali de 3 passos, né? Você não pode simplesmente pegar a bala e colocar na boca. Você vai pegar, abrir, tirar ela do plástico e colocar na boca. Então, para todas as atividades que você faz na sua vida, você cria essa sequência lógica. E na lógica de programação, a ideia da lógica de programação é justamente essa, só que é pegar essas atividades lógicas que existam, né, que você faz naturalmente, e transformá-las em software, transformá-las em um sistema computacional.
Porque um sistema computacional nada mais é do que isso, uma sequência de passos lógicos, né? Por exemplo, vamos voltar para o exemplo do aplicativo de música. Né? Quando você está utilizando ali o Spotify, você tem uma sequência de comandos que você pode utilizar no Spotify, que é uma sequência de passos lógicos, né? Quando você aperta ali no botão de passar para a próxima música, é uma sequência, é um passo lógico, onde no software do Spotify ele vai selecionar a próxima música, se você estiver no modo aleatório, por exemplo, vai randomizar lá, escolher uma música e colocá-la como próxima música da sua playlist. Né? E por aí vai. Se você está usando o iFood, por exemplo, para pedir uma comida, tem uma sequência de passos lógicos. Né? Primeiramente, o restaurante tem que se cadastrar seu cardápio. Você vai lá, você vai selecionar o produto que você quer, vai selecionar a quantidade, vai realizar o pagamento. Esse pedido vai para o restaurante. Assim que estiver pronto, ele avisa que o entregador está saindo, né? Até que o entregador leve isso lá para sua casa. E ali tem uma sequência no qual você paga um valor pelo alimento, né? Esse valor que você pagou ali pela sua comida, ele vai ser distribuído tanto pelo restaurante, quanto para o entregador, quanto para o iFood. Então tem toda uma sequência de passos por trás que fazem com que esse software funcione. Então por isso que a gente fala sempre que o mais importante para um bom programador de sistemas é justamente o seu bom desenvolvimento de lógica, né? A lógica de programação, ela é o aspecto mais importante para quem for desenvolver um software ou desenvolver um sistema. Então, voltando aqui, o que é lógica de programação? É a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo. Tem um objetivo? Então eu tenho que encadear quais são os passos para eu chegar naquele determinado objetivo. E a sequência lógica, que são esses passos, né, ela pode ser definida justamente como passos executados até atingir o objetivo ou solução de um problema. Então, até eu atingir o objetivo ou a solução de um problema, eu tenho essa sequência lógica. E essa sequência lógica ela é composta por instruções, que são um conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou se empregar algo, né, ou emprego de algo. Então, são normas que você vai seguindo para chegar na resolução daquele problema. São as instruções. Ok? Por exemplo, as instruções, eu tinha justamente uma sequência de passos porque eu tinha que executar uma instrução, uma norma, né? Eu tinha que empregar algo. Então, eu tinha que executar as ações para que aquela norma, né, pudesse ser cumprida. Por exemplo, qual é a norma na hora de você chupar uma bala? É você tirar a bala da casca ali, né, do plástico e colocar na boca. A norma diz que você não deve colocar a bala com plástico dentro da boca. Então, eu tenho uma sequência de passos para cumprir justamente com essas instruções, com essas regras que são determinadas para a realização de algo, para que eu possa, de fato, executar, né, aquela instrução, para que eu possa, de fato, fazer com que esse meu algoritmo ele funcione, tá bom? Então, nós vamos ter alguns exemplos aí, né? Nós vamos fazer também um exercício com alguma sequência de passos, daquelas que você faz durante o dia, né? E eu quero também que você interaja, né? Nós vamos ter um fórum pontuado aí justamente para a gente interagir sobre software, sobre a importância dos sistemas, né? Ainda mais pensando que nós estamos num contexto de pandemia, né? Todos nós hoje, nós estamos aqui em 2020, né? Em julho de 2020, então nós estamos com esse problema da pandemia. Com isso restringiu muito a nossa mobilidade, restringiu muito o acesso a determinados lugares. Nós não podemos mais estar todos juntos num determinado lugar, por isso que nós não estamos agora lá no IFO da Zona Norte, todos juntos assistindo uma aula, né? Por isso que nós estamos nesse ambiente virtual. E, com certeza o uso de softwares ele teve um papel importantíssimo nesse período, que foi justamente conseguir dar às pessoas, né, uma experiência de uso como se ela estivesse naquele determinado local. Né? Os softwares propiciam isso para a gente, a internet juntamente com os softwares propiciam isso. Hoje nós não podemos ter mais shows, mas nós temos um software de streaming de vídeo, que é o YouTube, que faz com que essas lives aconteçam e os shows aconteçam dentro da sua casa. Você não pode mais ir a um restaurante, mas você tem um software que permite que o prato do restaurante chegue até você. Até mesmo os aplicativos do governo federal de auxílio, né, nesse período de pandemia vieram para isso, né, para justamente inibir ou diminuir a ida das pessoas aos bancos, às agências bancárias, para buscar ali o seu auxílio emergencial, algo do tipo. Então, todos os bancos têm trabalhado nisso, as empresas têm trabalhado nisso, e quem suporta essa possibilidade, né, da não necessidade de deslocamento físico até algum lugar são justamente os softwares. Então, a ideia nessa unidade é que a gente fale um pouco sobre a importância do software. Te convido a ler o material,
tá ali, que é o material introdutório. Te convido a fazer a sua interação lá no fórum, para que você possa discutir juntamente com seus colegas sobre isso. E fica ligado aqui nas atividades, né? A partir dos próximos dias vai ter um novo módulo já sendo postado aqui. Então fique esperto para não perder as atividades, não perder as datas, tá bom? Encontro com vocês numa próxima. Até mais.